vamos falar sobre a sessão de abertura do ano legislativo, ela aconteceu hoje, e ali, eu estou falando bem no aspecto formal, nós estamos aqui discutindo, temos aí os presidentes das casas legislativas, o presidente da República já foi eleito já no ano passado, então agora está tudo composto e o presidente, então, formalmente, o presidente da República envia ao Congresso uma mensagem na qual ele propõe aos parlamentares o que ele considera que sejam os itens mais importantes a tal agenda para o país. Confira. A carta de Lula foi lida em plenário pelo primeiro secretário do Congresso, o deputado Luciano Bivar, do União Brasil. O presidente levou uma mensagem de harmonia entre os poderes. Honrado pelo povo brasileiro, com o terceiro mandato, volto a me dirigir ao parlamento para propor uma atuação harmônica, ainda que independente, em favor da reconstrução do Brasil. O presidente Lula descreve na carta o caminho que a atual gestão quer seguir na economia. Primeiro, voltou a criticar o teto de gastos e disse que ainda no primeiro semestre vai enviar ao Congresso as novas regras fiscais que assegurem previsibilidade e credibilidade. Falou também da prioridade número 1 do seu terceiro mandato. Disse que o governo vai avançar na reforma tributária, que considera essencial para a retomada do crescimento. Foi esse, inclusive, o primeiro tema tratado pelo governo após o início do ano legislativo. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e disse que a reforma tributária deve ser votada em mais ou menos 6 meses. Lula ainda reafirmou a linha estatizante do governo. Disse que será necessário proteger o patrimônio do Brasil e recompor o papel indutor e coordenador do Estado e das empresas estatais para o processo de desenvolvimento econômico. E disse que o governo eleito se opõe fortemente à privatização em curso da Petrobras, à privatização da Eletrobras, já realizada, e que também é contra a privatização dos Correios. Sérgio Vale, você conseguiu entender da mensagem do Lula ao Congresso como ele quer levar a economia? Boa noite, William, Raquel, Caio. Olha, eu tenho a impressão que o governo continua insistindo nas questões equivocadas do ponto de vista econômico, né? Quando o presidente fala, e como ele tem falado insistentemente, não só no discurso de hoje, em relação à regra do teto, a gente fica na dúvida o que vai ser essa regra fiscal que vem pela frente. Vai ter que ter alguma regra de gasto, não dá para escapar disso. E cada vez que o presidente ataca com tanta veemência a regra do teto, a gente fica na dúvida o que vai estar dentro dessa regra fiscal que vai aparecer aí pela frente, o que vai ser tirado dela no final. Vai ser uma meta de superávit primário, de dívida, e vai ter uma meta de regra muito flexível, não suficiente. Além disso, tem tido toda uma discussão ao longo das últimas semanas em relação à meta de inflação, em relação à política monetária, que é totalmente desnecessária também. Quer dizer, o governo, especialmente o presidente, tem insistido muito nessa batalha contra a taxa de juros, contra a meta de inflação, e a hora que você junta essa insistência em relação à regra do teto, essa insistência em relação à política monetária e deixa de focar no que é relevante, ele falou muito en passant e quase praticamente não fala, estava no texto hoje em relação à reforma tributária, mas esse deveria ser o ponto de atenção do governo e a das falas do presidente com toda a intensidade a partir de agora. Deixar essas questões da regra do teto para a parte técnica fazer, deixar essa questão da política monetária de lado e focar na reforma tributária, que é o melhor que o presidente conseguiria fazer agora para conseguir ajudar o país a avançar nas reformas que a gente precisa, e aí sim, William, a gente consegue baixar a taxa de juros e a gente não vai precisar ouvir as discussões que a gente tem ouvido agora, que de 3 meses para cá mudou radicalmente. Lembra que antes a gente falava de começar a cair taxa de juros a partir do segundo trimestre. Agora isso a gente está falando de cair a partir do terceiro, talvez do quarto, e há uma grande possibilidade de a gente manter a Selic nesse patamar de 13,75 o ano inteiro. Basicamente porque a condução da política fiscal não está adequada e esses ruídos desnecessários na política monetária também só atrapalham. Deixa eu ver contigo, Raquel. O que sugere isso que a gente ouviu agora do Sérgio Vale? Porque nós temos conversado muito, independentemente, em conjunto, com os integrantes dos várias esferas que vão aí tocar a política econômica, tanto lá com o Alckmin, como a Simone, como a Haddad, os membros da equipe. Várias dessas equipes foram elogiadas pela qualidade técnica. E a gente percebe neles uma noção um pouco mais acabada de avanços incrementais, levando em conta as dificuldades políticas. Aí vem o Lula. O que está acontecendo? Há um descompasso ali?
Há um descompasso, William, um descompasso claro e é interessante que não é dentro da tradicional área econômica do governo, não é uma briga entre ministro do Desenvolvimento e ministro da Fazenda, como a gente costumava ver, que é um clássico. Não, não é isso. O que nós temos? A Haddad rompeu a desconfiança que tinha do mercado. Hoje o mercado aposta nele como a alternativa menos ruim que temos. Então ele tem o plano de aprovar a reforma tributária ainda nesse semestre, um plano não usado, mas que acho que é factível. Ele tem essa ambição de trazer o arcabouço fiscal junto com a discussão da lei de diretrizes orçamentárias, porque tem uma avaliação dentro da equipe dele que faz sentido, que não dá para você discutir o orçamento do ano que vem sem já ter o que seria o arcabouço fiscal que vai vir junto com aquele orçamento. Então, eles estão tentando, é difícil, mas estão tentando fazer esse desenho e estão ladeados, estão com o apoio da Simone Tebet, que foi hoje falar com o Lira, usar ali do prestígio político dela para tentar fazer isso avançar, de Geraldo Alckmin. Agora, nós temos um outro lado. E esse outro lado é Gleisi Hoffmann, que não tem um cargo concreto dentro do governo, mas que está dando muito as cartas. Hoje ela fez uma crítica direta ao Banco Central, né? Disse não há economia, num tweet, que resista a uma taxa de juros de 13,50. Ela até erra na taxa que ela está em 13,75. O Brasil precisa urgente de crescimento para gerar empregos e oportunidades. O país não pode ficar esperando que o Banco Central caia na real. Então, ela está claramente criticando a condução do Banco Central, que ontem manteve a taxa em 13,75 e sinalizou que deve ficar assim durante todo esse ano, porque a gente ainda tem uma inflação pressionada e um risco fiscal alto. A Gleisi pede para a gente fazer o trocadilho. Os agentes econômicos não esperam a hora de ver o governo cair na real. Mas o que acontece é o seguinte, declarações como essa, elas atrapalham o trabalho do ministro Haddad. E eu escuto isso toda hora dentro da equipe dele. Porque declarações como essa deixam a taxa de juros de longo prazo mais alta e dificultam o trabalho do Banco Central para baixar a taxa de juros. E aí, só finalizando, William, o grande problema é que o árbitro dessa história é o Lula. E o Lula tem falado muita coisa muito mais alinhada com a Gleisi e com o mercadante. Tem uma que ele falou hoje que é imperdível, que a gente vai colocar no ar para vocês conferirem logo mais. Antes, já no Prime, o Márcio já tinha abordado isso, mas, Caio, você estava com o ministro das Relações Institucionais, Padilha. É considerado uma das cabeças políticas mais safas dentro da equipe mais próxima do presidente Lula. Quando você, acho que você teve a oportunidade de falar com ele também de condução, de política econômica, como é que você sentiu essa atmosfera que nós estamos descrevendo aqui, o Sérgio, a Raquel e eu, que é basicamente de descompasso entre o que as equipes estão achando que precisa ser feito e os discursos do presidente? William, o que eu ouço muito é que é preciso prestar atenção no que se fala e no que se faz, né? É preciso entender, por exemplo, não justificar e nem concordar, mas é preciso entender nas declarações, tanto do presidente Lula quanto da Gleisi sobre esse assunto, que eles são agentes políticos e que eles falam muitas vezes mais para dentro do que para fora. Mais para a militância, mais para bater ali na taxa de juros e por aí vai. Agora, o que se faz dentro da equipe econômica e nem dentro do Palácio do Planalto, que foi uma das perguntas no caso aí para o Alexandre Padilha, não há qualquer interesse do governo nem do Congresso em avançar, por exemplo, com alguma regra que quebre a autonomia ou que reveja a autonomia do Banco Central. Então, isso eu ouço muito. Uma coisa é política, uma coisa é palanque, uma coisa é discurso para militância, outra coisa é o que o governo de fato faz, tanto a equipe econômica quanto do Palácio do Planalto. E a obsessão ali, pelo menos em termos de agenda, nessa seara que estamos tocando, para não entrar em outras questões, mas nessa seara é exatamente reforma tributária e arcabouço fiscal. E é isso que o Congresso será encaminhado pelo governo e tocado como agenda prioritária neste ano ali no Congresso Nacional. Sérgio, o que você estava nos dizendo há pouco é que as palavras do presidente criam fatos inauspiciosos na economia. Está correta a minha interpretação? Está correto, William. E a dificuldade que a gente tem que trazer agora para esse momento é comparar também com 2003. Em 2003, o presidente tinha recebido
um cenário fiscal, especialmente, muito mais tranquilo, e hoje ele tem uma impaciência para gerar um crescimento, para gerar um resultado também, que vem, obviamente, de toda essa situação política muito adversa que a gente está vivendo, mas uma situação que, de certa forma, o próprio governo criou no final do ano passado, ao fazer a PEC da transição, que mudou o resultado primário esse ano, que poderia ser um superávit, para um déficit significativo, e coloca esses ruídos enormes que o presidente tem colocado agora num tom talvez muito mais agressivo do que ele tinha lá no início do governo dele em 2003. Então, essa impaciência do governo coloca uma pressão em cima do Haddad, que vai ser testado de uma forma muito intensa a partir de agora, para entregar resultados do ponto de vista dessas reformas, e que talvez em 2003 eu via o Palocci mais blindado desse ponto de vista, junto com o Meirelles naquele momento, para conseguir lidar com a política econômica, até porque era um momento que o Lula estava entrando pela primeira vez no governo, e agora, 20 anos depois, com mais experiência, com mais sabedoria em relação a tudo que se passou, a gente vê um presidente muito mais impaciente para entregar esses resultados e coloca mais dificuldades para a sua equipe econômica. A questão toda que a gente tem que perceber é quanto que o Haddad vai conseguir blindar dessas falas exageradas e intempestivas do presidente que tem ocorrido o tempo inteiro e conseguir, de fato, encaminhar as reformas que são relevantes. Eu acho que o trunfo, para ficar num tom mais positivo dessa situação toda complicada, né, William, é, de fato, a visão que o Haddad tem muito correta de que a reforma tributária é o santo graal para a gente buscar ao longo desse ano. Ele tem essa visão, eu acho que também não consegue fazer isso em 6 meses, vai ser mais longo do que isso, mas eu acho que se a gente conseguir chegar no final do ano com a reforma tributária aprovada, vai ser um ganho enorme em relação a todas essas dificuldades que a gente está vendo agora e que o próprio presidente está criando. Raquel, você me pediu a palavra. Não, queria só fazer uma observação, William. Entendo o ponto do Caio de que existe um discurso político, um discurso para um público interno, mas quando a Gleisi faz uma observação dessa no Twitter, e ela está falando para um público externo e está falando também para o mercado, o Banco Central precisa cair na real, ela está tendo um efeito no mercado. Ela está aumentando as taxas de juros do longo prazo, ela está dificultando o trabalho do próprio Banco Central de descer os juros. Eu não sei se ela tem essa percepção. E aí entra o ponto que o Sérgio estava colocando. A grande dúvida hoje não é mais sobre o comprometimento do Haddad com a responsabilidade fiscal, mas é com a capacidade do Haddad de convencer o Lula a fazer isso. E parece que está pequena pelas declarações que ele dá. Esse é o nó hoje que a gente vê na condução dessa política econômica. E aí, William, tem mais um detalhe, que aí pode se tornar uma coisa muito concreta: a escolha dos 2 diretores do Banco Central. O que eu tenho ouvido? Essa escolha acontece agora em março, que Campos Neto, Haddad teve uma reunião com Campos Neto está sendo ouvido, mas o que me dizem é o seguinte: olha, pela lei, ele nem precisaria estar sendo ouvido. Essa indicação cabe ao presidente da República e tem que ser referendada pelo Senado. Haddad vai levar nomes ao presidente da República, a Lula, provavelmente nomes técnicos. Mas será que só Haddad vai levar esses nomes? Será que Mercadante e Gleisi também não vão levar nomes ao presidente da República? Caio, tem uma questão interessante que o Sérgio e a Raquel estão levantando a um repórter político como você. Basicamente, o que eles estão dizendo para nós e para o público é o seguinte: essas interferências do Lula criam, ou melhor dito, aumentam o custo de gestão política, que já não é baixo. Esse tipo de, digamos, noção, você detecta dentro do Palácio do Planalto ou é algo que eles ignoram? Isso que o Sérgio e a Raquel estão dizendo, ou seja, cada vez que ele fala, ele aumenta o custo de gestão política, porque cria insegurança. William, o meu ponto principal, e é o ponto do que eu ouço também, é que se for apostar em uma leitura política de que há uma divergência entre Fernando Haddad e Lula, é uma aposta errada. O Haddad foi escolhido pelo Lula justamente pela proximidade que eles têm e ambos reconhecem os papéis de cada um, né? O Lula dá autonomia total ali para o Haddad tocar a proposta que é central do governo. E se a gente não for levar esse debate para tratar que o Haddad, em princípio, se o Lula não for candidato em 26, é o nome dele para sucedê-lo, né? Sem entrar nesse debate. Então, apostar
ou partir para essa avaliação que o Lula e o Haddad não jogam juntos, eu acho uma análise equivocada. Eles jogam juntos e muito. Basta ver a agenda presidencial e a agenda do ministro, né? Se encontram e se falam, até onde eu sei, quase que diariamente, né? Agora, cada um reconhece seu papel. Se a Gleisi é a presidente do PT, é uma presidente de partido fazendo política, que é o papel dela, não tem nenhum papel dentro do governo. É forte, o Lula a respeita muito, faz indicações, mas ela é a presidente de um partido político, de um partido inserido dentro de uma frente ampla, que cada partido pode ali colocar, sim, né, a sua posição política, inclusive sobre política de juros. Se, a partir do momento em que sejam as críticas do presidente da República, sejam as críticas da presidente do Partido dos Trabalhadores, passarem a virar ou a se desenvolver uma formulação, por exemplo, sobre uma revisão da autonomia do Banco Central, ou sobre um papel mais aguerrido ali em uma revisão de meta de inflação, ou alguma coisa nesse sentido, aí sim a gente pode evoluir para... O Haddad perdeu a primeira, né? Que foi, o Haddad perdeu... Raquel, deixa eu só terminar o raciocínio. Claro. Não, é que você começou... se isso passar a virar algo concreto, uma minuta, uma formulação, aí sim a gente está falando de que o governo quer mudar a política do Banco Central. Enquanto isso for só discurso político, né? Enquanto esse discurso político... Enquanto for só discurso político, o Caio está tranquilo. Eu queria só dar um exemplo concreto, que foi a questão dos combustíveis, em que o ministro Fernando Haddad defendia que se acabasse a isenção do PIS e COFINS para os combustíveis, Gleisi e Mercadante defendiam o contrário, eles venceram e ela foi postergada aí até março. Um exemplo concreto. Sim, mas aí, Raquel, aí houve uma decisão política do presidente da República. Exato, aí sim a gente fala... Lula arbitrou a favor de Gleisi e Mercadante. Ele não arbitrou a favor da Gleisi do Mercadante. Ele arbitrou em razão do impacto político que isso haveria na popularidade do governo dele, dentro de um cenário em que ele foi eleito com 2% de diferença para o derrotado, dentro de um cenário de instabilidade política logo com a posse, portanto, muita incerteza. Haja visto o que aconteceu no 8 de janeiro, Caio. Essa decisão política, ela foi antes do 8 de janeiro. Caio, Sim, por favor. Não, é que eu vejo que vocês dois colocaram os pontos de vista bem, de maneira forte, veemente, está na mesa. Nós não vamos decidir agora, eu acho que a gente vai voltar a esse assunto, é talvez o assunto mais importante se a gente quer entender o que vai acontecer com a economia desse país.